Rádio Fatos. Em Copas do Mundo passadas, realizadas em outros países, o Brasil se acostumou a ver as pessoas pintando as ruas, os postes, os meios-fios com as cores da nossa bandeira. Muitas bandeiras eram expostas nas portas das casas, nos carros e em tudo quanto é canto. O Alamar Regis está achando estranho não ver a mesma empolgação e o mesmo movimento, agora com a Copa sendo realizada aqui no Brasil, e fala sobre isso no seu comentário. Oi, amigos! Quando da realização de Copas do Mundo em épocas passadas, inclusive na última de 2010, acontecida na África do Sul, era muito comum a gente ver no Brasil inteiro as ruas enfeitadas com as cores do Brasil um mês antes do começo da Copa. Pintavam os postes, pintavam meio-fio, penduravam bandeiras brasileiras por tudo quanto é canto, eram bandeiras penduradas nos carros, nas janelas das casas, enfim, a manifestação era tão grande que certa vez eu cheguei a escrever um artigo, como também fiz um comentário no Rádio Fatos, acerca até de um certo exagero de patriotismo verificado apenas em época de Copa do Mundo. Patriotismo esse que a gente não costuma ver nos brasileiros nas épocas normais. Inclusive, eu me lembro que no comentário que eu fiz, eu citava o patriotismo constante do povo norte-americano, que existe o ano inteiro e por todos os anos, quando a gente vê bandeira dos Estados Unidos hasteadas em quantidade por todo aquele país, até mesmo em grandes lojas, com destaque pela emoção do americano quando diante dos dias históricos da pátria, prestigiando seus pracinhas em desfiles pelas avenidas, considerados como verdadeiros heróis. Aqui no Brasil não se vê nada disto e, repito, manifestações de patriotismo só se via em épocas de Copa do Mundo. Mas por que eu estou falando só se via? Afinal de contas, estamos vivendo uma nova época de Copa do Mundo e realizada aqui no Brasil. A lógica diz que nesta Copa agora, por ser realizada aqui no Brasil, obviamente deveria existir uma manifestação de carinho do povo para com a nossa seleção muito maior que nas Copas anteriores, com muito mais enfeite pelas ruas, muito mais bandeiras penduradas e tudo preparado com muito mais antecedência. Nestas alturas, era pra gente estar vendo o Brasil inteiro enfeitado de verde e amarelo, de norte a sul, em proporções maiores que os enfeites de Natal que a gente vê todo final de ano, a começar um mês antes do dia de Natal. O estranho agora é que estamos a apenas 4 dias da estreia da Copa e não estamos vendo aquela mesma manifestação de antes, aquele calor. Lembro-me que em 2010 aqui em São Paulo, que é a maior cidade do país, certo dia, bem antes da estreia, eu saía com o meu carro da garagem e tive que ir por um lado da rua contrário ao que normalmente eu ia, porque o outro lado estava interditado com um monte de moradores pintando uma cena bonita. Todas as ruas próximas eram pintadas até com certo exagero. Na última sexta-feira agora, dia 6 de junho, olhei pela janela do apartamento e não vi uma rua sequer pintada aqui nas proximidades, o que achei muito estranho. Neste sábado e domingo, tendo saído de carro por vários bairros da cidade, já com os olhos mais voltados a observar isto, percebi a mesma coisa. Não vi em São Paulo nada parecido com aquilo que acontecia antes. As coisas estão assim, como se não estivesse sendo realizada a Copa do Mundo nenhuma, ainda mais aqui no Brasil. Aí eu comecei a me perguntar, será que isso está acontecendo somente aqui em São Paulo? Não pode, porque São Paulo normalmente reflete sempre aquilo que acontece em todo o Brasil. E aí eu pergunto a você, meu ouvinte, como é que está aí na sua cidade? Será que os brasileiros desta vez deixaram para fazer as pinturas e os enfeites somente no dia ou na véspera da estreia da nossa seleção? Bom, eu não sei. Estou registrando algo que estou observando por aqui. Tenho a impressão de que é uma forma contundente de protesto do povo brasileiro como um forte recado aos políticos, já que ele, o povo, está esperando que as manifestações e os protestos de rua, como aqueles que aconteceram no ano passado por ocasião da Copa das Confederações,
certamente este ano serão violentamente reprimidas pela polícia e até pelas Forças Armadas que estão sendo mobilizadas para isto, e também pelos chamados vândalos, aqueles do rosto coberto, que os desinformados pensam que são elementos do povo, quando na realidade são grupos contratados pelos próprios políticos para amedrontar a população e inviabilizar as manifestações de rua. Se for isto mesmo, eu quero aplaudir o povo brasileiro, que não aceitou os absurdos gastos com esta Copa, que tanto alimentou a corrupção. A edição desta segunda-feira do Jornal Rádio Fatos termina aqui. Forte abraço a todos e o nosso muito obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã neste mesmo horário. Excelente início de semana a todos e até lá. Você ouviu Rádio Fatos, com as principais notícias do dia. O Rádio Fatos volta na segunda-feira, nesse mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e até lá.